Nossa, que auditório lindo, que tarde extraordinária. Quando eu e o James, lá atrás, idealizamos a criação da Anacrim, era isso que a gente pretendia. Era levar a todos os estados do país esses temas que muitas vezes ficam adstritos, né, James? A gente dizia isso muito. Aqui na Bahia não é o caso, mas tem outros lugares do país, né, as Anacrims se internalizando nos interiores, para que os jovens advogados, os estudantes, possam ter essa qualidade das palestras, dos conhecimentos do que está em discussão, trazer palestrantes da envergadura do Cacai, do ministro Sebastião Reis. E que bom, em plena segunda-feira, nós sabemos que muitos têm os seus afazeres de trabalho, afazeres acadêmicos, mas ter essa qualidade, esse público tão atento aqui. Quero, inicialmente, saudar a todos e todas que estão aqui, os estudantes, os meus queridos confrades e as minhas queridas confreiras da Anacrim, que vieram aqui prestigiar esse colóquio, esse encontro da advocacia baiana. O tema que nós nos propusemos a falar é o direito penal do inimigo no sistema penitenciário federal. É muito comum nós vermos a inclusão de presos por vários estados, mas muito da advocacia é um ramo muito restrito. E digo isso porque, quando você procura na doutrina e na jurisprudência, professor César, algum autor que tenha escrito já sobre esse tema, sobre inclusão, você não encontra absolutamente nada. Acho que o nosso vai ser o primeiro livro sobre esse tema, sobre a inclusão de presos no sistema penitenciário federal. E por que é tão necessário se discutir isso? E eu tenho denunciado isso, aí vou dizer o que disse a professora Thais aqui, logo no começo. Por que a gente vai a tantos lugares falar sobre isso? Porque é muito necessário falar sobre isso. E tenho levado esse tema a vários lugares, porque eu denuncio isso já há muito tempo, que nós, Estado, criamos 123 facções criminosas no Brasil, a partir do sistema penitenciário federal, a partir do intercâmbio de criminosos diferentes, ditas lideranças, no sistema penitenciário federal. E de onde isso surgiu? A partir da fundação, da criação da primeira penitenciária federal, que foi a de Catanduvas, e no mesmo ano inaugurou-se, em 2006, inaugurou-se a de Campo Grande, passou-se a levar presos de vários locais do país para fazer esse intercâmbio com ditas lideranças, principalmente do Rio e de São Paulo, que, para usar uma nomenclatura oficial, faziam parte de facções criminosas. Eles se auto-intitulam grupos anti-opressão. E por que é tão importante esse termo? E a gente vai falar mais adiante. Porque está no projeto do Sérgio Moro, e a gente tem falado país afora aí, a criação do regime de segurança máxima. E como isso atinge a segurança pública. Porque no pacote do nosso superministro, ele cria CNPJ para o Comando Vermelho, para o PCC. Ele reconhece como entidade. Ele reconhece como entidade no projeto de lei dele. Ele reconhece uma personalidade jurídica. Ele olha, o sujeito que vai para lá é o sujeito que faz parte do Comando Vermelho. Pronto, ele já reconheceu aquilo como uma entidade oficial. Ele cria personalidade jurídica para esse grupo. Ele cria essa personalidade jurídica. Mas a criação do sistema penitenciário federal, ela seguiu moldes daquele modelo pensilvânico americano, né, das Maxes, e ali existe uma total supressão de direitos fundamentais. Direitos esses reconhecidos por convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. O formato do sistema penitenciário federal fere ao Estatuto de Roma, fere as regras de Mandela, fere ao Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Na criação dele, já se previa, no artigo 86 da LEP, a possibilidade de se criar uma custódia federal. Mas ela seria destinada para quem? Num primeiro momento, em 2006, quando inauguraram, não existia a 11.671, que é a lei de inclusão de presos no sistema federal. E quem vai para lá? Quando fizeram a exposição de motivos, qual era a intenção
dita política e do legislador. Era ali colocar um sistema, não para cumprimento de pena, exatamente porque ele viola essas regras, mas que fosse contingencial e de emergência, para que os estados pudessem dele se valer na hipótese de rebeliões, de situações muito pontuais. E ali, isso está na 11.671, no artigo 10. O sujeito vai permanecer por 300, não excederá, está na lei, 360 dias. Renovável excepcionalmente. Esse excepcionalmente virou regra. Virou uma regra de política. Virou uma regra de política. Renova-se automaticamente aquilo que deveria ser excepcional. O que é excepcional? Quem vai dizer o que é excepcional? Excepcional é aquilo que foge do padrão. Isso está no dicionário, né? Excepcional é alguma coisa que acontece diferente. O sujeito vai ficar ali um ano e, excepcionalmente, aconteceu um novo fato. Porque seria mostrar que o sistema não serve para absolutamente nada quando você renova automaticamente. Porque se eu afasto o sujeito do seu local de origem, do seu estado de origem, porque ele exerce alguma influência, se ele depois de anos continua exercendo, é porque não está adiantando nada ele ficar na federal. Se ele continua exercendo, então esse afastamento, essa medida excepcional, ela não está se prestando ao fim ao qual ela se destinou. E aí é que vem a grande questão. Jacobs criou, e no nazismo isso foi altamente difundido, né? O direito penal para o inimigo, para a figura do inimigo, que fundou toda aquela formação do direito nazista, né? E que Zaffaroni vai chamar de direito penal do inimigo. Por quê? Porque você suprime dele a condição humana. E para ele não existe lei. Para ele eu posso aplicar absolutamente qualquer coisa porque ele é o inimigo, ele precisa ser combatido. Para ele não existe processo penal, não existem direitos, não existem garantias, mas pior do que isso, e aí eu vou dizer isso sempre, não existe humanidade. Ele tem a humanidade negada. No sistema penitenciário federal, para aquelas pessoas que não conhecem, ele fica 22 horas em isolamento total. E isso independe, muitas pessoas confundem, e eu já assisti palestrante dizer isso. Olha, o cara vai para a federal em RDD. Não, RDD é outra coisa. O cara não vai para o sistema penitenciário federal em RDD, não confundam. São institutos completamente diferentes. A lei de inclusão não pressupõe. O cara pode ir para a federal, sim, e estar em RDD. Como ele pode só ir e não estar em RDD. O RDD no sistema penitenciário federal ele é cumprido, o sujeito fica 22 horas numa cela de 2,20 metros por 2,20 metros, com uma porta de ferro, não é grade, né, aquela porta de masmorra, que fere as regras de Mandela, fere o Estatuto de Roma. Ele recebe a comida por debaixo da portinhola, ele não tem nenhum tipo de comunicação com o mundo exterior, ele não tem acesso à televisão, ele não tem acesso à rádio. Revistas, só entram aquelas que podem, eles arrancam as páginas das revistas. Livros, só aqueles que o sistema permite. Existe também uma censura, eu até falava uma vez com a professora Vera Malaguti, que o livro dela, O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, foi censurado no sistema penitenciário federal. Eu levei de presente para um cliente que estava estudando criminologia, né, eles leem bastante. Não, esse não pode. Esse livro não pode. Esse livro é perigoso. Então, só pode ser lido, é uma questão bem simples. Eles querem adestrar esses seres humanos. Só que existe uma questão muito grave. Esses seres humanos, não existe prisão perpétua no Brasil. Então, não há modelo de ressocialização possível se esse local se torna local de cumprimento de pena. No sistema federal, para você ter uma ideia, tem presos que estão lá desde 2006. Mas, espera aí, não era para ser contingencial e de emergência? E a vida encontra um meio de sobreviver ao caos. Eles vivem mimeticamente através do outro. Principalmente presos do Rio e São Paulo, eles estão lá há mais de uma década, e o Estado, por questão de política criminal, não os aceita de volta. E aí aquele sujeito lá de Manaus, falávamos isso, eu e o Valois, numa palestra, num debate que fizemos, quem fez aquela rebelião
lá de Manaus, foi o Sistema Penitenciário Federal. Ela foi gestada no Sistema Penitenciário Federal. Porque o sujeito ele era xerife de galeria, né, como chama lá. E ele voltou batizado. Olha, eu sou PCC, eu sou Comando Vermelho. E aí você cria nesses grupos de resistência, porque o sujeito não tem nem dinheiro para viajar. E aquele cara que não sai do sistema federal há 10 anos, ele, na hora do banho de sol, ele conversa com aquele cara naquela 1 hora que ele tem. Então, ele, pô, eu tenho dinheiro, eu vou te ajudar. Eu vou pagar a passagem da tua família. Você não tem onde ficar? Tem uma casa aqui que a gente aluga para aqueles que não têm condição. Porque muitos não têm condição, viajam 3 dias, 2 dias de ônibus para ir até a penitenciária. O sujeito é lá do Nordeste, vai ficar internado numa federal lá em Catanduvas, lá no Paraná. E como é que ele resiste? A pena passa da pessoa do condenado. A intranscendência da pena, aquela fictícia que existe na Constituição, digo fictícia porque na prática ela não acontece, nós vemos isso nas filas dos presídios, as famílias, as crianças criminalizadas, submetidas a situações absolutamente vexatórias, porque quem está cumprindo pena é o preso, não é o familiar. E hoje, quando a gente se bate contra isso, hoje, matéria de capa do Globo, o instituto que eu presido interpôs 2 ADPFs sobre a questão da visita humanizada. Porque o sujeito cumpre pena lá, nessas condições absolutamente adversas, não se tem noção do quanto a longo prazo isso afeta a psique desse sujeito que está cumprindo pena. E o que é mais grave, a lei vai dizer que vai criar uma situação bem interessante, e que aqui eu chamo a atenção dos meus colegas aqui, qual é o sujeito que vai para a penitenciária federal? Ele cria uma aberração jurídica, ser membro de facção criminosa. Ora, como você ser ladrão, você não pune no nosso direito penal adjetivamente. Você pune por uma conduta típica, né, prevista na legislação. Você pune a subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel, mediante violência, não é assim? Ser traficante, você está punindo o adjetivo, porque aí cria-se uma questão muito grave. Quando é que você deixa de ser? Quando é que ser membro de organização criminosa? Quando é que ele vai deixar de ser? Marcelo Cruz, quando é que deixa de ser? Quando tiver uma carta de demissão do PCC. Olha, agora você está excluído do PCC, está aqui. Como é que você prova um fato negativo? Isso é o quê? É direito penal do inimigo. Na veia. É direito penal do inimigo. Essa inclusão de presos no sistema penitenciário federal, ela tem uma questão também muito interessante, que é a seguinte. Criou-se e dá-se o nome na 11671, uma coisa que eles chamam, professor César, de conflito de competência. Olha que interessante. Eles chamam isso isso é tudo menos conflito de competência. O Estado diz, olha, esse cara é perigoso, preencha esses requisitos aqui e tal, uma liderança de determinado grupo criminoso, vou incluí-lo no sistema penitenciário federal. Pois bem, e assim é feito, por decisão, o juiz federal recebe o preso e, durante esse período em que o preso estiver lá, a execução dele ficará a cargo do juízo federal correspondente àquela penitenciária. Ok. O que acontece? Findo aquele período dos 360 dias, o juiz de origem vai lá e fala assim, não, renovo. Mas renova sem nenhum fato novo, dizendo o seguinte, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a sua inclusão. Que direito penal do inimigo pior do que esse? Como é que você deixa de ser? Peraí, mas ele não continuou mandando, ele estava lá. Não tem nenhum inquérito novo, não tem um processo novo, não tem uma ação penal nova. Não, mas está inalterado. Por quê? Porque ele continua sendo o mesmo, mas ele continua sem ter cometido nenhuma ação ou omissão. Então, a gente tem que fazer uma prova negativa. Olha, ele deixou de ser. Está aqui. A gente pede relatórios. É bem nazista mesmo esse direito, essa 11671. É bem nazista. A gente pede, olha, eu quero ter acesso a todas as gravações, porque o sistema lá de visitação ele é gravado.
As cartas são controladas, não saiu absolutamente nada. Eu quero que eu oficie para lá para ver se tem alguma prova de que ele cometeu algum ato nesse período que confirmasse que ele continua mandando. Não tem nada. Eles indeferem. Então, como é que você faz essa prova? O cara permanece, ele é membro. Quando que ele vai deixar de ser? Quando dá na telha deles. Aí eles criam um conflito de competência. Que o juiz de origem renova a permanência. O juiz federal fala assim, não, peraí, tu não tem nada novo. E fala assim, devolva-se o preso. Não tem nada novo, o cara está lá há 5 anos. Muitas vezes, a maior parte das vezes, quem advoga para presos nessa situação sabe que nunca é primeiro ano. Nunca é quando sempre renova 3, 4, 5, até que o juiz federal se cansa e fala, pô, o sujeito não tem mando, não tem perfil, veio esse relatório louco aqui, vou mandar voltar o preso. Isso depois de 6 anos que o sujeito está lá na federal, quando isso era para ser uma excepcionalidade. E aí o que faz o juiz de origem? Suscita conflito de competência para o STJ. E o que faz o STJ? Quem milita na área sabe. O STJ diz o seguinte, quem manda é a origem, então para que o conflito? Quem manda é o juiz de origem. E é assim que funciona. E a gente não consegue... Ah, não, porque quem sabe da vida do preso é o pai da criança. É o estado de onde veio aquela condenação. Então, quem sabe da notícia do preso... Isso é o que, Marcelo Cruz? Direito penal do inimigo. Vou continuar sendo, até que alguém... Não é direito que se discute mais, é política criminal. Os estados, eles não exercem o seu papel de executar as penas que eles mesmos impuseram. Ele criou uma situação de ficção jurídica, de dizer, olha, esse sujeito é inimigo, e se ele é inimigo, eu posso fazer absolutamente tudo. Eu não tenho que ter nenhum documento novo. E aí eu indago, o que você faz de prova? Porque se você não traz nada de novo e diz ele é membro e continua sendo membro, sem que nada de novo tenha acontecido, você cria um monstro jurídico difícil de você enfrentar. O Instituto entrou com a ação, o Instituto Anjos da Liberdade entrou com a ADI 6023, que discute exatamente isso, que a gente precisa ter critério para dizer o que é excepcionalidade. O que é excepcional e o que não é. Nós chegamos em tempos em que a gente precisa, de fato, dizer o óbvio. A gente precisa que o Supremo diga, olha, excepcionalidade é quando acontecer determinada coisa. Excepcionalidade é quando o sujeito, lá no caso da Epístolas, né, o Fernandinho Beiramar foi pego com fitinhas que ele tirava, jogava a linha, desmanchava, e aí pegaram na câmera ali. Ok, isso aí é uma excepcionalidade. Mas sem ter nada disso, como é que você renova no automático? Renova automaticamente. Hoje, nós fomos severamente atacados por essa mídia opressora, fascista, sensacionalista, porque até depois de amanhã nós vamos ter um colóquio no Congresso Nacional, do Instituto, que discute essa questão da visita humanizada, do direito das crianças, que são crianças de 3, 4, 5 anos, de abraçar os seus pais, que estão encarcerados em penitenciárias federais e que, por determinação do ministro Sérgio Moro, estão proibidas. Eles estão herdando dos pais uma pena. Eles estão sendo punidos também. Porque acredita-se que essas crianças vão levar recado. Vão assumir as funções do pai e da mãe, encarcerado. Nós interpusemos a DPF 518, a DPF 579, exatamente para garantir a essas crianças o direito de serem tratadas com respeito. E aí, qual é o que se presta às mídias corporativas sensacionalistas, Jornal O Globo de hoje, o antagonista? O PCC e o Comando Vermelho se uniram através do Instituto para enfrentar o Sérgio Moro. Quer dizer, é uma lógica muito perversa. Quando você fala de direitos fundamentais, é muito difícil ocupar a trincheira de resistência. Quando o direito penal do inimigo está, a todo momento, sendo propagandeado como solução para o problema de segurança pública. E nós agravamos, e muito, as questões de segurança pública, porque, através desse sistema,
é que se criaram as 123 facções criminosas a partir desse intercâmbio. E é, no mínimo, jogo sujo querer... E hoje fui atacada, né, o Instituto, a diretoria toda, nas redes sociais, olha, eles são defensores de bandido. Quando, na verdade, quem está se prestando a criar CNPJ e dar personalidade jurídica às facções é o senhor ministro Sérgio Moro. Quem se propôs a fazer esse intercâmbio foi exatamente essa política de segurança, que desvirtuou a finalidade da criação do sistema penitenciário federal. E o que nós vamos ver depois disso vai ser um monstro difícil de ser combatido. Porque, a partir desses grupos de resistência, porque o sujeito não tem como viver, o sujeito não tem como comprar uma passagem. Aí o outro que é chefe lá, que tem uma condição melhor. Anos atrás, eu vinha muito ao estado aqui de Pernambuco, e antes da criação dos grupos aqui, dessa região, dos grupos anti-opressão ou facções criminosas, como queiram chamar, o sujeito tinha ali na casinha dele uma banquinha que ele vendia cocaína, maconha, e 3 casos depois tinha um outro cara que não tinha nenhuma ligação com ele, que também fazia esse tráfico. Depois do intercâmbio, falou assim, não, aqui você tem que ter um grupo, você tem que ter fuzil. Então se criou, a partir desse intercâmbio, se organizou o negócio, né? Eles fizeram esse intercâmbio e passaram a fazer compra de armas, tiveram um barateamento da questão das drogas, né? Veio outra qualidade de drogas. O que nós fizemos? Nós criamos esses cartéis aqui no Brasil. E uma guerra infinita nas fronteiras. Isso criado a partir do sistema penitenciário federal. Então, não é simples, não é uma questão simples. E agora, no pacote anticrime, não se fala, eu fui em vários debates, da criação do regime de segurança máxima, que quer que o sistema penitenciário federal passe a ser local de cumprimento de pena, ao arrepio de todos os tratados e convenções internacionais. Nós vamos criar um monstro e que vai morder a esses que estão criando. Obrigada.